Olá, boa noite, sejam todos novamente bem-vindos a mais uma aula do professor Alan na parte de implementação de equipamentos e dispositivos no curso técnico em automação industrial, envolvendo aí a indústria 4.0, evoluindo para 5.0. Hoje a nossa aula será especial e o professor Alan vai passar algumas teorias aí, né, da parte da automação industrial. Nessa matéria temos praticamente aí a planta industrial que envolve instrumentos de controle que nós chamamos de PID, que trabalha com proporcional, derivativo e integral. Trabalhamos também com vários sensores e temos simbologias que será apresentado para vocês. O professor Alan vai estar explicando aí parte da situação de aprendizagem e passando o conteúdo e informando para vocês também na parte prática. Vamos aguardar alguns minutinhos para dar continuidade nas atividades. Novamente, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan.
Então, sem mais demoras aí, ó, dando continuidade nas atividades, nós temos aqui um fórum, dois, três, quatro fóruns e a nossa SAP 1, ok? Você vai clicar em situação de aprendizagem, vamos verificar a participação do fórum aqui dos nossos alunos. Nosso primeiro fórum é sobre um plano de instalação de equipamentos e dispositivos industriais, já falando aí da nossa parte da planta industrial. Então, imagine nós temos os tanques aqui, ó. Tanque 1, volume 02, certo? E diversos instrumentos aqui. Onde nós temos a entrada do processo e aqui a saída do processo. E aí vamos ver aqui então o que que é esse fórum. Então nós temos aqui, ó, plano de instalação de equipamentos e dispositivos industriais. A instrumentação está presente em todos os tipos da indústria de petróleo e gás. Por exemplo, né? Petroquímica, papel, celulose, automobilística e outras. Em todos esses processos, temos que controlar de maneira adequada variáveis como pressão, vazão, nível, temperatura, pH, da umidade, entre outras. O controle manual desses processos seria muito difícil, por isso utilizamos instrumentos de alta tecnologia e precisão. Discuta com seus colegas sobre esses assuntos e identifique os pontos de partida de I/O. I/O, nós falamos que I é input, que são entradas, e O são outputs, que são saídas. Então, nós temos I/O, digitais e analógicos, do processo abaixo, e explique detalhadamente todos os processos com base no capítulo 3 do livro didático. Então, no capítulo 3 do livro didático, você pode encontrar aqui diversas informações aqui sobre este fórum. Verificando aqui, nós temos já participação de vários alunos aí que deixaram a sua opinião, né? Certo? E o professor Alan já realizou aqui a avaliação deles, está vendo aqui? Caso você não tenha participado do fórum, participe do fórum, faça uma pesquisa na internet ou consulte o material digital que fica disponível no AVA para vocês, ok? Para acessar esse livro digital, você já sabe como faz, mas o professor Alan vai estar demonstrando para quem não sabe. Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, o nosso conteúdo do curso. E aí, nesse conteúdo do curso aqui, você está acessando aqui várias informações. Por exemplo, estamos aqui, ó, conteúdo do curso da situação de aprendizagem 1, né, da etapa 1. Aí ele tem várias informações aqui, ó, projeto de instalação dos equipamentos e dispositivos com as seguintes especificações: malhas de controle, que geralmente temos malha de controle tanto aberta como fechada, diagrama de instrumentação e controle, típicos, né, de montagem, são vários tipos de montagem que nós temos aí, né, listagem dos equipamentos, e quando a gente vai fazer a instalação, temos que seguir os manuais técnicos, né, de instalação de todos os equipamentos e dispositivos industriais voltados para a área de automação industrial, principalmente porque temos várias marcas aí disponíveis no mercado, ok? E aqui você tem 18 páginas aí, ó, falando aí sobre as normas técnicas, né? Memorial descritivo, fluxograma, tipos de montagem, diagrama de malha, grau de proteção, que nós conhecemos aí como IP, certo? E aí, ó, no memorial descritivo aqui, passa todos os detalhes aí que você deverá utilizar, né, durante o desenvolvimento da sua atividade. Neste caso aqui, ó, o professor Alan demonstra aqui na aula dele a simbologia que nós utilizamos na parte de instrumentação e controle. Então, por exemplo, se você for trabalhar numa fábrica
que trabalha com processo. O professor Alan já fala direto já na prática que a gente utiliza. Então, por exemplo, que nós temos lá na fábrica lá, o professor Alan já trabalhou na fábrica e tal, nós chamamos processo. Aí você vai falar assim, ó, as pessoas quando não conhecem falam assim, essa aqui é a fábrica de biscoito Babel. Essa aqui é a fábrica da Ambev, né? Essa aqui é a fábrica de palha de aço, né? Certo? Essa aqui é a fábrica da... Não. Agora, quem está passando por um curso de automação industrial, igual vocês vão trabalhar da seguinte forma. Quando você estiver lá na fábrica, né, dos biscoitos Mabel, você vai falar assim, essa fábrica tem o processo de fabricação do biscoito. Tem um processo de fabricação do wafer. Tem um processo de fabricação da bolacha recheada, certo? No caso lá que trabalha com produtos, né, de limpeza. Esta fábrica trabalha com processo de fabricação de lã de aço. Essa fábrica trabalha com processo de fabricação da palha de aço. Essa fábrica trabalha com processo de fabricação de sucos e refrigerantes. Entenderam, pessoal, a diferença aí da parte técnica, né? Com que a pessoa que não passa pelo curso, ela não tem essa informação. Então, temos processo de fabricação. Nesse processo de fabricação, vocês imaginam que tem a massa lá, no processo de fabricação do biscoito lá, Mabel, certo? Aí o que acontece? Tem a massa, aí eles produzem essa massa e essa massa passa pela modelagem, uma máquina que é a modeladora. Ela vai modelar o biscoito de acordo lá com a produção, com o processo de fabricação. E aí tem que passar pelo forno, porque tem que, né, cozinhar o produto, né, chegar até a temperatura específica. Essa temperatura específica, o operador ele só entende assim, fala, olha, tem que colocar em 80 graus. Agora, você que é da parte de automação industrial, nós falamos assim, ó, o nosso set point é 80 graus Celsius. O set point, o que é o set point? Set point é o valor desejado. Então, o valor desejado, né, da máquina lá para esse processo de fabricação é 80 graus Celsius. Entenderam como é que é? Certo? E aí temos vários instrumentos aí na parte de automação industrial. Temos instrumentos que chamamos discretos, instrumentos compartilhados, computador de processo, conhecido também como CLP ou PLC, que significa aí controlador lógico programável. E aí temos as simbologias que eu estou demonstrando para vocês. Então nós temos aí, ó, locação principal aí normalmente acessível ao operador, montado no campo. Locação auxiliar normalmente acessível ao operador, né? Não acessível ao operador. Aí nós temos diversas simbologias aí que nós utilizamos, ok? Aqui, então, no conteúdo do curso, temos diversos materiais que podem auxiliar você também a desenvolver esta atividade, esta situação de aprendizagem, ok? Professor Alan, ele vai gravar, além das aulas, que vai ficar disponível aqui na plataforma, né? Eu vou gravar vídeos pequenos de 10 minutinhos, certo? Explicando cada situação de aprendizagem. No nosso caso aqui, nós temos os fóruns, né? Aí eu estou falando para vocês sobre o Fórum 1, ok? Certo? E agora vamos falar sobre o nosso próximo fórum. O nosso próximo fórum é sobre montagem de equipamentos e dispositivos, ok? Essa montagem de equipamentos e dispositivos, nós temos aqui, por exemplo, ó,
os operadores lá, certo? Então tá aqui, ó, Carlos, técnico em automação industrial de uma empresa alimentícia, recebeu uma ordem de serviço, né? De uma máquina para instalar um termopar, certo? Em uma máquina de uma linha de maionese e foi almoxarifado para pegar esse sensor. Chegando ao almoxarifado, constatando pelo serviço aí que não estava no local lá, sensor. Caso informou então que não seria possível instalar o sensor por este motivo, certo? Faça uma pesquisa sobre esse assunto e justifique a afirmação do Carlos. Galera, legal. O termopar, geralmente nós trabalhamos dessa forma. Imagine que eu pego um material chamado prata e pego outro material chamado platina. Aí que nós já temos um negócio que chamamos na automação como transdutor. Aí eu faço a emenda aqui, tá vendo? Então você imagina que um é prata, outro é platina. E aí o que acontece? Quando eu realizo o aquecimento desse material, eu vou surgir uma diferença de potencial. Aí essa diferença de potencial ou ela vai aumentar ou vai diminuir de acordo com o coeficiente de temperatura, entendeu? De acordo com esse valor de tensão, eu vou ter a informação da temperatura, ok? Aí nós chamamos isso aqui de termopar. Termo de temperatura, né? E par, porque você está utilizando dois materiais diferentes. Por exemplo, prata e platina. Quanto mais eu aumento essa temperatura, maior vai ser minha diferença de potencial aqui. Aí eu pego esse valor, jogo no instrumento e o instrumento consegue aí fazer essa verificação, certo? Neste caso, faça uma pesquisa na internet ou acesse o livro digital, nossa apostila, e dê a sua opinião, discuta também algumas ideias com os nossos colegas. Além disso, nós temos a parte mais que a gente trabalha com temperatura na fábrica, tá? Nós chamamos de PT100. Esse PT100 é um dos mais utilizados que nós temos no mercado. Então, aqui, ó, já temos vários alunos que deixaram a sua opinião, já receberam a sua notinha, certinho. Por isso, não deixe de participar dos fóruns, porque o fórum, pessoal, aqui, ó, se você notar, cada fórum vale 6 pontos, ó. Tá vendo aqui? E a nossa situação de aprendizagem, que eu vou falar para vocês, vale 25 pontos. Então, é interessante que você faça todas as atividades para ter uma pontuação aí, né? Bem próxima aí do 10. Na verdade, o curso à distância tem tanto a parte à distância como também o presencial. É interessante que você participe, tanto faça as atividades da distância como do presencial, certinho? Não adianta você ir só na aula presencial, você tem que ir na aula tanto presencial como participar da educação à distância também, realizar essas atividades, que são as duas notas que vai, né, te fornecer a média aí que você tem que passar, certinho? Dando continuidade, já expliquei o Fórum 1, agora neste Fórum 2 aqui, já expliquei para vocês então, certo? Falando aí sobre o termopar. Agora vamos para o Fórum 3. Nosso Fórum 3 é sobre calibração de instrumentos e equipamentos. Nós falamos que nenhum instrumento aí mede o valor verdadeiro de uma variável. Verdadeiro que a gente fala é RMS, certo? Que é um valor real, bem preciso. Ele faz a medição, mas ele não vai fazer aquela medição bem precisa. Isso devido à incerteza de medição.
Assim, quanto menor a incerteza, melhor a qualidade do instrumento. Pense em um equipamento que você utiliza todos os dias e fale sobre a incerteza na medição desse equipamento, como também os riscos que essa incerteza pode gerar, ok? Então, nós já temos aí várias opiniões que foram deixadas aqui, certo? Os alunos já colocaram suas opiniões, o professor Alan já realizou toda a correção. Caso você não tenha feito aí essa participação no fórum de discussão 3, que é sobre calibração de instrumentos e equipamentos, participe, deixe a sua opinião, faça sua pesquisa na internet ou faça sua pesquisa no livro didático na nossa plataforma, ok? Dando continuidade, agora vamos para o nosso Fórum 4. Nosso Fórum 4, nós temos o Startup de uma planta industrial. Tem muitos profissionais que são técnico em automação, engenheiro de automação, técnico em eletromecânica, técnica em eletrotécnica, e assim sucessivamente, que eles fazem o seguinte: às vezes são contratados só para fazer acompanhar o startup aí de uma planta industrial. Essa planta industrial pode envolver vários processos de fabricação, certo? Processo de fabricação de ração, processo de fabricação de biscoito, processo de fabricação da lã de aço, da palha de aço, perfex, pertudo. Tem vários tipos de processo de fabricação. Neste caso aqui, o professor Alan passa um vídeo para vocês, vocês verificam aí, certo? Todos os detalhes do vídeo, que é uma planta, né, industrial, ok? Que vai ter um startup, certo? E aí você deixa a sua opinião, ok?
Então é para você falar aí sobre startup dessa planta industrial, com vários equipamentos e dispositivos, como vocês viram aí, foi demonstrado. Também aqui vários alunos já deixaram a sua opinião, ok? Certo? E neste caso aí, caso você não tenha dado a sua opinião, deixe a sua opinião para ser avaliado, ok, pessoal? Voltando aqui, então, nós temos aí fórum 1, 2, 3 e 4. Dando continuidade, nós temos aqui a nossa situação de aprendizagem. Você vai clicar aqui, ó. Vai abrir para você. Então aqui, ó, você tem que acessar o simulador aí, ó, instalar equipamentos e dispositivos baseados em projeto. Aí você vai pegar, realizar o print das telas e colocar aqui na situação de aprendizagem, como está sendo demonstrado aqui na atividade para vocês, tá vendo aí? Aí você vai printar e colocar várias telas aqui. Aí tá aqui, ó, simulador da etapa 1 aí, ó. Vai entrar aqui, né? Você clica e você espera abrir. Vou estar ampliando para vocês, né? E aí nós temos vários detalhes aqui, como descrição, diagramas, de nível. Tá vendo aqui? Temos a descrição. A pessoa tá pequenininha, ampliar aqui para você, tá vendo? Seu objetivo nesse processo é executar a instalação de equipamentos positivos de malhas de nível e temperatura. Aí nós temos aqui, ó, diagrama de nível, diagrama de temperatura, especificação técnica e o manual. Então, por exemplo, você clicou aqui, ó, tá vendo? Você tem aqui, né, toda a simbologia. Tá aqui o nosso reservatório. E aqui tá o nosso tanque, certo? Diagrama. Tá aqui a especificação técnica manual. Então, você vai printar essas telas e colocar lá. Essa é a nossa situação de aprendizagem, certo? E da mesma forma, nós temos aí, ó, a nossa planta aqui. Onde você clicar aqui, você vai chegar. Aqui você tem os materiais, tá vendo? Transmissor, válvula de controle, rotâmetro, PT100, termopar, cabeamento, tá vendo? Aí você clica aqui, e aí você pode chegar perto, pode, né? Ó, tá vendo? Letra W, você chega pertinho, né? Aqui vocês têm as conexões para você fazer, ó, tá vendo? Aqui em cima, aqui. O W você aproxima, o S você volta para trás, tá vendo aí? Ou você pode ir na seta de navegação, ó. Vai para frente, vai para trás, vai para esquerda, vai para direita. Certinho, galera, legal. Voltando aqui,
Voltar aqui para nossa sala, tá? Então, além dos fóruns, nós temos a nossa situação de aprendizagem, né? Certo? E aí, aqui o professor Alan preparou aqui uma aula para vocês aqui, ó, falando sobre aí os nossos, a nossa implementação de equipamentos e dispositivos. A instrumentação industrial é fundamental para o controle de processos industriais, ok? Aí nós temos o quê? Vários instrumentos e equipamentos, como sensor, transmissor, controlador e atuadores. E aí, na parte da simbologia, nós trabalhamos tanto com a ISA como a BNT. A BNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas e a ISA é America of Society Instrument, né? E aqui nós temos aí, por exemplo, a primeira letra é a variável do processo. Como assim, professor? Por exemplo, nós temos P de pressão, T de transmissor, transmissor de pressão, F de vazão, T de transmissor, transmissor de vazão. E aí a gente tem a letra I, indicador, indicador de pressão, indicador de temperatura, indicador de nível, indicador de velocidade, indicador de radioatividade. Repetindo, indicador de pressão, indicador de temperatura, indicador de nível, indicador de velocidade, indicador de radioatividade. E aí, agora nós temos o controlador. Controlador, né? Para juntar com esses instrumentos. Então, nós temos controlador indicador de pressão, controlador indicador de temperatura, controlador indicador de nível, controlador indicador de vazão e controlador indicador de potência. Devia ser um P aqui também, só que aí ia confundir, né? Potência com pressão. Então é J que eles usam, ok? E aí nós temos, em diversas máquinas e equipamentos, nós temos aí a parte da alarme. Então você imagina que nós temos em diversas fábricas caldeira. Essa caldeira, ela não pode ultrapassar a pressão interna, senão ela estoura e pode oferecer um risco às pessoas. Por isso nós temos aí controle de vazão, pressão, temperatura, né? Então, nesse caso, se ultrapassar esses valores, a caldeira estoura como se fosse uma panela de pressão, só que gigantesca, certo? As pessoas não têm noção, então você imagina que é tipo assim. A dona de casa tem lá uma panela de pressão de 2 litros, 1,5 litro. 2 litros é 2 quilos de pressão, por exemplo. Então, na hora que aquilo ali estoura, é 2 quilos ali, ó, que está sendo, né, de pressão, de força ali, que está sendo dissipado. Quem estiver perto, né, é um problema danado. Agora, você imagina uma caldeira aí, que é vários litros de pressão. Por isso, a pessoa, mas por que que eles utilizam caldeira, que é muito perigoso? Porque a maioria dos processos de fabricação envolve a temperatura, envolve vapor, certo? Por isso que eles precisam aí desse processo de fabricação aí, ok? Então nós temos alarme, né, de nível, alarme de temperatura, alarme de velocidade, alarme aí, né? Aí a gente trabalha tanto H como é alto, como L que é baixo, ok? E aí nós temos algumas abreviações que utilizamos na parte de instrumentação e controle. Então, por exemplo, nós temos AS. AS é a parte de ar comprimido, certo? A maioria das fábricas industriais tem o ar comprimido, que trabalha com pressão. Parte pneumática e parte de eletropneumática. ES significa que é sinal elétrico, né? Suprimento elétrico.
GS, G de gato, S. Aí é o gás, né? A gente fala que é o suprimento de gás. HS, aí o H, o S, né? Certo? Nós falamos que é suprimento hidráulico. NS é o suprimento de nitrogênio, muito utilizado em processo de fabricação, hospital. SS, suprimento de vapor, bastante utilizado. WS, suprimento de água. Essa é a simbologia que eu já demonstrei para vocês. Nós temos aí, por exemplo, letra P de pressão, T de temperatura, F de vazão, L de nível. I de indicador, R de registrador, C de controlador, T de transmissor, D de válvula, S de interruptor, A de alarme, H de alto e L de baixo. E aí nós temos na nossa situação de aprendizagem isso daqui que nós chamamos de simbologia. Isso aqui, se você for fazer uma prova de automação, pessoal, para entrar nas fábricas aí hoje em dia, a gente passa aqui para o pessoal fazer, por exemplo. Que símbolo é o primeiro? Tubo capilar. Segundo, sinal elétrico. Terceiro, sinal eletromagnético. Pode ser sonoro também, radioativo. De neutro para baixo, nós falamos que é hidráulico. Pneumático é 2 tracinhos, né? E o processo de fabricação, vários processos de fabricação que eu falei para vocês, né? E nós temos de software ou link de dados. É bom você gravar aqui essa simbologia que é bastante utilizada aí nas plantas de automação. E aí nós temos vários tipos de válvula, como válvula com atuador pneumático, válvula com atuador elétrico, né? Com atuador tanto hidráulico como pneumático, manual é aquela que gira mesmo, certo? E nós temos de auto-operada. E aí nós temos aqui alguns instrumentos aqui para mostrar para vocês. Nós temos o rotâmetro, que é um transmissor aí, né, de vazão. Nós temos aqui, ó, indicador de vazão, transmissor de vazão, indicador de vazão, registrador de linha, que é da vazão. Registrador montado no painel e transmissor no local com transmissão pneumática. Registrador conectado a registrador de pressão. Controlador registrador de pressão de vazão, comandado por válvula de controle com transmissão pneumática. Registrador no painel e transmissor local. Indicador de pressão. Registrador de pressão. Válvula controlador de pressão. Transmissor de pressão. Controlador registrador de pressão. Aqui no caso é alarme alto, né, de pressão, né? Nós temos aqui uma válvula controlador de pressão, válvula controlador de pressão, transmissor, certo? Aqui no caso é combinado, né? Transmissão pneumática aí, né? Certo? Com registro pneumático, controlador registrador de pressão aqui, certo? E nós temos registrador de pressão também. E uma válvula controlador de pressão. Esses números são os endereços, tá, pessoal? Indicador de temperatura, indicador de temperatura, indicador de temperatura, registrador de temperatura. Controlador, indicador de temperatura, válvula controladora de temperatura, válvula controlador de temperatura, controlador registrador de temperatura, registrador de temperatura com os endereços, tá vendo? Aí aqui é a parte de alarme, né? A L é alarme baixo, né? Aqui nós temos aqui LL, que é baixo, né? Nós temos aqui um transmissor aqui, certo?
Lembrando que aqui esse sinal é pneumático, né, pessoal? Tá vendo? Aqui é pneumático, ok? Né? Aqui é controle de nível, né? Transmissor, controlador de nível, né? Nós temos registrador, controlador de nível, transmissor de nível. E aqui nós temos, ó, válvula com atuador pneumático, controlador indicador de temperatura. Aqui está o endereço dele, né? Transmissor de temperatura, tubo capilar, certo? Aqui é pneumático, né? Lembra que é 2x aqui é pneumático, aqui é capilar, ó, certo? As plantas industriais, geralmente nós temos aqui esse tipo de instrumento. Nós temos instrumentos aí, indicador, registrador, né? Alarme, controlador, transmissor de pressão, válvula de controle, termômetro de tubo capilar. Aqui alguns instrumentos, como transmissor, atuador, conversor, CLP, que é nosso controlador lógico programado, registrador, integrador, indicador. E aqui nós temos set point, que eu falei para vocês, que é um valor desejado. Temos um erro. Aqui é o nosso CLP, a ação do CLP, nosso elemento final de controle, a válvula manipulada, que é o processo de fabricação, variável controlada, por exemplo, temperatura, que é o medidor de temperatura, né? E volta para cá, e aí é uma malha fechada, tá vendo? E aí nós temos variáveis de processo, que nem eu falei para vocês, certo? Temos instrumento e malha, né? Certo? E aí temos aqui montagem, né, em painel, que é esse cidadão aqui, ó. E a montagem no campo. Temos a tubulação, né, e os instrumentos aqui, né, com os determinados endereços. Aqui o profissional está realizando a manutenção, né, as medições. E aí, na nossa situação de aprendizagem, temos aí a parte de seleção e especificação de equipamentos. Requisitos de processo que devemos levar em consideração, especificações técnicas, custos de viabilidade. Requisitos de processo, nós falamos que a escolha dos equipamentos deve considerar, né, as condições operacionais do processo, incluindo temperatura, vazão e nível, ok? Aí nós temos aqui, ó, por exemplo, a instalação de equipamentos, né, industriais. Como otimizar? Primeiramente, temos várias pessoas aí, mas temos que ter o quê? Tá bem aqui, ó. O projeto elétrico aqui, ó. Tá vendo aí? Certo? Não inicie nenhuma operação sem o projeto, ok? Faça o planejamento de cada processo de instalação de máquinas e equipamentos industriais. Não deixe de verificar os requisitos técnicos, tenha operadores treinados, não abra mão da segurança utilizando os equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Conte com especialista, ok? Então aqui é uma malha de vazão, tá, pessoal? Então nós temos aqui, ó, malha de vazão, certo? Nós temos aí transmissor indicador de vazão, tá vendo? Certo? Tem uma válvula de nível, que está aqui. Tem uma malha de temperatura, controlador indicador de temperatura, transmissor indicador de temperatura. Tem um transmissor aqui, a parte elétrica, tá vendo que isso aqui é o sinal elétrico? Lembra? Aqui nós temos as resistências elétricas para aquecer o produto aqui no tanque, né? Esse é o tanque 1, né? Certo? Então temos as válvulas aí, válvula de nível e válvula de vazão. Controla o vazão, ok? Nós temos aí a parte de alarme também, beleza? Para evitar aí que tenha um problema, né? Envolvendo a parte de segurança. Isso aqui, se aumentar a pressão demais, isso aqui estoura para cima,
para evitar de isso aqui explodir. E aqui, ó, é a parte do simulador que eu falei para vocês. Então, nós temos aí a instalação dos equipamentos e dispositivos da malha de controle. E aí nós temos vários instrumentos aqui que eu já falei para vocês. Mas lembrando, temos o reservatório, né? Certo? Nós temos aqui uma válvula de nível, por exemplo, beleza? Temos o nosso tanque. O tanque, você imagina que ele é de aço inox. Como o tanque é de aço inox, dá para você ver o nível lá dentro. Ah, professor, mas como é que eu vejo o nível? Aí a gente pega, tem o rotam, ele é interligado. Imagina que ele é um tubo, né, transparente, né, de acrílico. Aí ele pega a informação, por exemplo, o tubinho lá, sai de lá, pega a informação do valor que tem lá dentro do tanque e começa a subir o nível gradativamente. Certo? Então você vai pegar aqui descrição, diagrama de nível, diagrama de temperatura, especificação técnica, manual. Olha lá. Aqui é o indicador de pressão, né? Válvulas solenoide de pressão. E aí a parte de segurança e conformidade. Normas e regulamentos. A instrumentação industrial deve atender às normas, né, técnicas atuais. Procedimentos de segurança. Todos os profissionais devem utilizar equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. E a planta de instrumentação e controle deve estar em conformidade com as certificações da ABNT, IEC, ISO, UL e assim sucessivamente. Na parte das conclusão e considerações finais, nós falamos que a instrumentação industrial é fundamental para a modernização e otimização dos processos, proporcionando aí dados precisos no controle aprimorado de decisões mais eficazes, ok? Voltando aqui para a nossa sala de aula. Então, nós temos aqui os fóruns, fórum 1, 2, 3 e 4. Beleza? O professor Alan explicou cada um para vocês. E aí nós temos também a nossa situação de aprendizagem 1, que é o startup aqui, né? Da nossa linha de equipamentos aí, ó. Instalar equipamentos e dispositivos. Então, temos essa planta, né? Industrial aí de fabricação, onde você vai fazer aí, né? Deixar a sua opinião, discutir também umas ideias com seus colegas aí, para o professor Alan estar, né, realizando a sua correção. Você pode discutir as ideias, conversar com seus colegas, mas quando você enviar a atividade tem que ser individual, com seu nome específico. Então, tem pessoas aí que estão fazendo errado. Estão mandando aí atividade com o nome do colega, estão pegando e mandando atividade, às vezes, invertida. Então, vamos evitar isso aí, né, e fazer a atividade passo a passo, fazendo as atividades conforme a situação de aprendizagem. Pessoal, todos aí, eu agradeço a presença de todos, né? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Desejo a vocês aí um ótimo dia, uma ótima semana e fica com Deus. Um abraço e tchau, tchau. Muito obrigado aí pela sua presença e por estar vendo aí essa aula.